Ao vivo, bom dia. Bom dia, pessoal. Só procurando minha lapiseira. É isso. Vamos começar mais uma volta ao mundo, né? Vamos começar então o dia. Bom dia, Marina. Hello. Eu e você aqui hoje. E aí, Vitor? Seja bem-vindo. Já estamos juntos lá, viu? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pai. E aí, como vocês estão? Bom dia, Lara. Seja bem-vinda. Pessoal, o que acontece? Hoje, como eu combinei com vocês, hoje falaremos um pouco, né? Faremos um raio-x sobre a crise de 1929. Todas as perspectivas, o contexto. Esperar, deixa eu ver aqui. Esperar mais um pouco o pessoal chegar. Se é que eles vão chegar. O pessoal anda meio preguiçoso, hein? Façam o seguinte, vão aqui no aviãozinho e enviem essa live aí para as pessoas que estão online no seu perfil. Envie essa live aí para as pessoas que estão online. Pessoal, então é o seguinte, né? Nossa volta ao mundo, então, chega aí, eu acho que ao episódio 20, 21, 22, não lembro mais. Bom dia, Lucas. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Júlia. E sabemos o seguinte, que chegamos até aqui, né? Chegamos até aqui de uma forma interessante, de uma forma que eu acho que é proveitosa para todo mundo. E hoje a gente fala um pouco sobre a crise de 1929, desmistificando essa crise, entendendo verdadeiramente essa crise, entendendo o contexto, né? As perspectivas políticas, tá? E o principal de tudo, ainda estamos, né, agora já às portas da década de 30, mas ainda assim falamos da década de 1920, desse período entre guerras. O que é interessante para a gente nesse momento? Interessante para a gente entender isso primeiro, né? A complexidade, o tamanho, toda a influência, todas as consequências dessa década para a história, né? Que vai ter aí essa chave de ouro, que é a crise de 1929. Então, assim, fecha-se muito mal essa década, fecha-se extremamente, essa década extremamente conturbada, louca, como queiram chamar, como o professor Guilherme chama, a louca década de 1920. E, portanto, antes da gente falar sobre esse raio-x da crise de 29, a gente precisa dar dois avisos, né, do que acontece na Europa, tá? Dois avisos do que está acontecendo na Europa. Por quê? Porque precisamos entender essa alteração do eixo econômico, a saída da Europa e vinda para os Estados Unidos, essa primeira potência. Então, nos Estados Unidos a gente comentou o seguinte, que o Tratado de Versalhes ele vai expulsar, portanto, a Alemanha de toda a perspectiva, de todo o contexto europeu, né? Ele vai expulsar a Alemanha de todo o contexto europeu. E qual que é interessante a gente pensar? O que é interessante, então, a gente raciocinar agora? É que expulsa, né? Expulsa, não fazendo parte, por exemplo, da Liga das Nações, que é aí a mãe da ONU, não fazendo parte dos tratados de reconstrução, não fazendo parte dos tratados, né, de salvação da infraestrutura,
não fazendo parte da reconstrução europeia, tanto do ponto de vista da infraestrutura, quanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico, lançando, portanto, a Alemanha nesse abismo. E como eu contei para vocês, o problema de lançar algo ao abismo é que o abismo pode devolver esse algo de uma maneira metamórfica, de uma maneira extremamente mais perigosa. Portanto, as potências europeias, juntamente com os Estados Unidos, vão começar a costurar um tecido político-econômico que se demonstra impossível. Por quê? Porque, exatamente, a Alemanha ela conta nesse momento ela conta com uma infraestrutura, com um mercado consumidor e com uma potencialidade econômica muito grande. Ou seja, é impossível reconstruir essa Europa após a Primeira Guerra sem contar com a Alemanha. E o primeiro país que vai fazer isso, que vai entender isso, vai ser exatamente a recém-formada União Soviética. A União Soviética, como a gente sabe, a gente pincelou, aquele tema tão complexo, pincelamos, portanto, a história da Rússia naquele momento, e a gente chega até outubro de 1917, com a chegada do partido bolchevique ao poder, com o golpe, retirando, portanto, aquele governo misto liderado por Kerensky. Chegamos, portanto, ao ponto que você tem duas nações que não são bem vistas na Europa, a União Soviética, a recém-nomeada União Soviética. Por quê? Porque, como eu disse ontem, no ano de 1922, buscando dar fim aos conflitos étnicos nacionalistas, o Partido Bolchevique, portanto, pegando para si essa característica administrativa dos soviets, dessas assembleias, eles vão fundar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de modo que eles acreditavam que, fundando essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não haveria, portanto, nacionalidades. O que haveria era um novo homem, o homem soviético. Esses dois países vão se encontrar em Rapallo no ano de 1922 e vão assinar, portanto, um tratado que vai dar início à aproximação germânica soviética, ou seja, entre a Alemanha e as nações que compõem ali a União Soviética. Esse tratado, portanto, esse tratado dos excluídos, esse tratado que pega as duas potências que estão fora da geopolítica, que não fazem parte da Liga das Nações, e vão agora colocar para conversar. Essas potências, portanto, vão conversar e vão buscar um entendimento mínimo. Qual que foi o último ponto de contato entre a Rússia, pré-soviética, e a Alemanha? Foi exatamente o Tratado de Brest-Litovsk de 1917, que foi o tratado de saída, da Rússia bolchevique da Primeira Guerra Mundial. Portanto, você tem ali, neste novo tratado, nessa nova conversa, no Tratado de Rapallo de 1922, a renúncia da Alemanha, essa Alemanha que em 17 acreditava que ia ganhar a guerra, em 1922 já derrotada e já com o peso do Tratado de Versalhes nas costas. Você tem a renúncia, portanto, a Alemanha vai renunciar todas as reivindicações territoriais, financeiras, militares que foram colocadas na mesa com Brest-Litovsk. Portanto, você tem o seguinte: você tem uma renúncia da Alemanha, você tem uma aproximação entre Rússia, agora União Soviética, e a Alemanha, essa república, e você tem, portanto, uma facilitação de conversa entre essas duas potências. Essas duas potências conversam muito melhor porque estão agora em pé de igualdade. Ambas são párias, ambas não são bem vistas, ambas não possuem diálogo com nenhum outro país da Europa que não seja uma com a outra. Por quê? A União Soviética é vista como um país, um estado
que colocou no poder loucos, né? Os comunistas eram vistos por essa camada, ainda que persiste essa camada conservadora, de modo como se não fosse durar, tá? E do outro lado, você tem na cabeça dessas potências vencedoras também da Primeira Guerra, o país que teve totalmente culpa, né? O revanchismo francês aí faz com que recaia sobre a Alemanha 100% da culpa da Primeira Guerra. O que nós sabemos é que perante a nossa construção, né? Diante da nossa construção, nós sabemos que isso não é verdade. Já havia um movimento de alianças e um movimento de crescimento de alianças tanto políticas quanto militares muito antes do estopim da Primeira Guerra. O que acontece? Né? Você vai ter uma normalização diplomática, portanto, ali com Rapallo em 1922, e você vai ter uma ideia de cooperar entre essas duas potências, entre a União Soviética e entre a Alemanha. Cooperar num espírito de boa vontade, cooperar num espírito novo, cooperar de modo que essas duas nações possam prosperar, mesmo que minimamente, apesar de todas as dificuldades colocadas pelo Tratado de Versalhes, apesar de todas as dificuldades colocadas pelo cordão sanitário, aquele cordão que vai, portanto, isolar a União Soviética de toda a Europa. Você vai ter, portanto, a permissão para que a Alemanha, treine e, de uma certa forma, até ilegalmente, as suas tropas dentro do território da União Soviética. Você vai ter, então, essas forças armadas soviéticas sendo treinadas, sendo, portanto, disciplinadas, né? Formando estratégia, formando um corpo militar sólido dentro do território da União Soviética. Por quê? Porque dentro do território da Alemanha não era possível, porque o Tratado de Versalhes proibia um exército com mais de 100 mil homens. Então percebam o seguinte, né? Toda esse imbróglio trazido pelo Tratado de Versalhes vai ser em parte superado por essa confiança que se constrói aqui entre a Alemanha, essa Alemanha de Weimar, Alemanha pré-Hitler, vai se construir com a União Soviética, agora já consolidada, né? Você vai ter, portanto, com esse treinamento das tropas, com essa aproximação diplomática, com essa estabilização diplomática entre essas duas potências, você vai ter o fim do isolamento diplomático de ambos, tá? Isso, como eu falei, no ano de 1922. O ano de 1922, portanto, é o início da aproximação entre essa Alemanha, que já possui germes aí nazistas, com a União Soviética, que já tem no poder um regime totalitário. Então você tem uma potência, né, um Estado que já possui na cúpula do seu poder um regime totalitarista, e você tem, portanto, a Alemanha, que possui uma política, né, políticos fracos, políticos extremamente impopulares, né, com uma economia em frangalhos, com uma economia em grave depressão, que agora cresce cada vez mais essa ideia de que é necessário uma política salvacionista para tirá-los do buraco. Esse início, né, os dois assuntos que eu quero falar com você é exatamente o Tratado de Rapallo e o Tratado de Locarno. O Tratado de Locarno, né, numa cidade na Suíça, do ano de 1925, foi o turning point, né, ou seja, a virada, o paradigma para se entender o quê? Para se entender que era impossível reconstruir uma Europa sem a Alemanha. Tanto que esse erro não vai ser cometido no final, né, da Segunda Guerra Mundial. Se vocês perceberem, dando um pulo para frente da história, né, com a criação das Nações Unidas, a Alemanha ela não vai ser excluída, ela vai ser
tutelada pelas Nações Unidas. Aqui ela foi totalmente excluída pela Liga das Nações. As Nações Unidas, elas vão, portanto, né, com a sua criação em 1945, né, nas esteiras ali de Bretton Woods, de vários tratados, você vai ter, portanto, a tutela da Alemanha, mas não a sua exclusão. O Tratado de Locarno, de 1925, é exatamente isso. É exatamente a percepção da Europa de que era impossível reconstruí-la sem a participação da Alemanha. Então, esse acordo entre as potências europeias e a Alemanha, e o grande objetivo desse tratado, do Tratado de Locarno de 1925, é exatamente a reinserção da Alemanha no contexto político, econômico e social europeu. Tá? Você vai ter, portanto, a manutenção das fronteiras ali estabelecidas pelos tratados de Versalhes, mas você vai ter, contudo, um pacto de estabilidade. Um pacto de estabilidade que vai fazer com que as relações comecem a se normalizar. Por quê? Esse pacto de estabilidade, ele garante à Alemanha uma não ocupação, né, ali das regiões que antes eram ocupadas. De modo que você dá uma estabilidade política para a política interna alemã e você dá uma previsibilidade maior para esse país, né? Você vai ter, portanto, arbitramentos internacionais nesse momento, né? Você vai ter arbitramentos internacionais dando origem, portanto, ao que a história chama a um sentimento. Isso não acontece só nesse momento, vários momentos da história a gente tem esse espírito, né? O espírito da ONU, o espírito, né, de Uruguaiana aqui no Brasil. A gente vai ter, portanto, o espírito de Locarno, ou seja, esses bons ares diplomáticos, esses caminhos facilitados por esse tratado, ou seja, o início de um entendimento entre as potências e a Alemanha. O que a gente tem aqui, portanto, é o início de uma conversa. O início de uma conversa que vai prosperar de alguma forma, mas que vai ser interrompida por outra. Por quê? Porque entende-se aqui o seguinte: o início da recuperação vem com Locarno, né, em 1925. O início da recuperação vem em 1925 e o que dá continuidade a esse espírito, o que dá continuidade a essa nova postura da Europa diante da Alemanha, é exatamente um pacto de reconstrução europeu que agora engloba a Alemanha, que é exatamente o Pacto Bryan-Kellogg. Esse pacto, ele faz com que haja uma desocupação definitiva da Renânia, essa região é extremamente importante. Você vai ter essas dívidas alemãs amortizadas, escalonadas, divididas de uma forma que seja possível pagar, tá? Você vai ter um ambiente estável para a construção de uma política econômica e um ambiente estável na construção de uma política de prosperidade no ambiente pós-Primeira Guerra. Então esse é o pacto, esses são os pactos que vão modular, portanto, aí a Europa. Tanto o pacto de Locarno quanto de Rapallo e também o pacto Bryan-Kellogg. Contudo, essa prosperidade europeia e principalmente alemã vai ser destruída pelo objeto da nossa aula de hoje, tá? A Alemanha com esses tratados, a Europa com esses tratados, o Ocidente europeu com esses tratados, ele começa a prosperar, mas essa prosperidade vai por água abaixo no ano de 1929. E para a gente entender, né, agora saindo do contexto europeu e indo mais para o eixo econômico, que é exatamente o contexto americano, para a gente entender como e por que uma crise, uma variação na Bolsa de Valores americana,
como uma crise e como uma variação na Bolsa de Valores americana conseguiu, portanto, afundar não só os Estados Unidos, mas toda a Europa numa crise sem precedentes, numa das maiores crises da história aí da humanidade, uma das maiores crises econômicas da história da humanidade. Eu fui reescutar o áudio que eu fiz lá no Telegram há algum tempo atrás, e há exatamente um ano, lá em março de 2020, eu dizia o seguinte, maio de 2020, eu dizia que a crise de 29 seria fichinha para a crise que seria trazida com o coronavírus. E eu continuo concordando com essa afirmação. Eu continuo concordando e continuo pensando que o que o Ocidente viveu em 1929 vai ser uma nota de rodapé perto do que estamos e o que vamos viver agora em 2020 e 2021. Porque nem começamos a sair da crise. Nem começamos a sair da crise. Pense o seguinte, como uma queda da Bolsa de Valores gerou uma crise de 15 anos, tá? Você vai ter, portanto, uma crise que nasce em 29 e ela se estende por 15 anos até que ela comece a sair, até que comece a se criar um contexto de prosperidade. 15 anos, né? Como uma crise que era localizada nos Estados Unidos, na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ela mobilizou e exportou tanto caos para o mundo. Vamos começar respondendo de trás para frente, tá? É óbvio que a gente conversou já que essa mobilização, essa saída do eixo da Europa, essa saída do eixo da Inglaterra e da Alemanha para os Estados Unidos faz com que atraia muitos investidores europeus, né, e também de todas as partes do mundo para a Bolsa de Valores de Nova York. Portanto, quando essa Bolsa de Valores cai com ela praticamente toda a economia mundial. Esse é o ponto de que por que a crise que era localizada nos Estados Unidos foi exportada para o mundo inteiro. Mas isso ainda não responde como uma crise, né, uma variação de 12% da Bolsa de Valores de Nova York em novembro de 1929 fez com que o mundo mergulhasse numa crise de 15 anos. Se a gente for pensar, ano passado, com a série de lockdowns que tivemos, nós tivemos o Brasil teve de 4 a 6 circuit breaks em menos de 2 meses. O circuit break é quando você tem a interrupção das especulações na bolsa, porque você teve uma variação de 10% no valor da ação, tanto para mais quanto para menos. Então, quando você tem uma variação de 10%, automaticamente a Bolsa de Valores fecha temporariamente, porque ela entende que essa especulação é exagerada. Sendo exagerada, ela precisa parar para que não se crie uma bolha. O Brasil sofreu de 4, eu não lembro perfeitamente, mas foi de no mínimo 4 circuit breaks em menos de 2 meses ano passado. Tá? E a Bolsa de Valores de Nova York, de 1929, ela vai sofrer uma queda de 12%. Como essa uma queda de 12%, ela gerou uma crise de 15 anos. A nossa resposta, ela começa a ser, portanto, construída, numa crise anterior. Tá? No ano de 1921, você teve uma crise, o que a gente chama de uma crise de reconvenção, ou seja, uma crise que é típica dos períodos de pós-guerra. Por quê? Porque você tem toda a indústria praticamente voltada para abastecer as necessidades da guerra. Quando eclode a Primeira Guerra Mundial em 1919, você tem, portanto, o quê? Um foco maior das indústrias, principalmente das indústrias norte-americanas, né, no suprimento das demandas europeias, tanto bélicas, quanto, por exemplo, de medicamentos, de
automotivo, no sentido também bélico. Então você tem esse foco para o conflito que acontece. Quando esse conflito assina-se o Tratado de Paz, quando assina-se, né, quando é assinado o fim desse conflito bélico, o que você tem é o seguinte: a necessidade da saída desse foco para a volta para os bens de produção. Então, quando você tem a assinatura em 1919 do armistício e, portanto, a reconstrução, né, e, portanto, a reconstrução dessa Europa, né, e, portanto, a mudança de foco das indústrias dos Estados Unidos, você tem uma crise. Por quê? Porque até ontem, essas indústrias que construíam, né, que produziam munição, agora vão produzir eletrodomésticos, por exemplo. Então você tem essa saída e essa crise que é sistêmica e que é normal. Contudo, a crise de 1921, percebam que é uma crise anterior, essa crise de 1921, que é por muitos esquecida, tá? Essa crise de reconvenção das indústrias, né? Dessa saída do modelo bélico para a volta do modelo de bens de consumo, uma crise que a gente chama uma crise de reorganização. Ela foi uma profunda depressão, sendo aqui, posso dizer que ela foi até maior do que a crise de 29. E eu digo o porquê que ela foi maior. Em 1921, né, você teve o que a gente chama hoje, né, e que está muito conhecido como uma recuperação em V nos Estados Unidos. Você teve o quê? Você teve, portanto, preste atenção, você teve a saída do desemprego numa faixa de 4,5% e 5%, o que é quase pleno emprego. O que é o pleno emprego? É quando todas as pessoas que querem estar empregadas só estão desempregadas aquelas que optam deliberadamente por não procurar um emprego. Então percebam, os Estados Unidos no ano de a crise de 1921, né, durante o período de guerra, eles se encontravam em pleno emprego. Com a crise de 1921, você tem a saída desses 5%, né, para um aumento do desemprego para a taxa de 12%. 12%. Você tem uma contração na economia americana de 17% em um ano, tá? Você tem uma contração na economia de 17% em um ano. Você tem, portanto, a taxa de empregabilidade em 5%, né, de desemprego em 5%, e ela vai ter um aumento para 12%. 12%. A crise, portanto, de 1921, essa crise de reorganização, essa crise que já era esperada, ela contou com tudo, né, com um plano de saída dessa crise, né, de superação dessa crise. Nesse momento era o presidente Warren Harding, né? O presidente, ele vai permitir o quê? Tá? Essa crise de 1921, ela contou com a sua superação com uma série de medidas não intervencionistas, tá? Do mesmo modo que a indústria se jogou nessa crise, a indústria sai dessa crise sem a ajuda do Estado. Então o governo permitiu aqui no ano de 1921 uma flutuação salarial, ou seja, demissões em massa. Você deve estar se perguntando, mas Pedro, demitir isso, como que isso vai ajudar a economia? Quando você tem a demissões em massa sem a intervenção do Estado, você tem o quê? Uma flutuação do salário. Por quê? Porque a mão de obra, ela é também um fator de produção, ou seja, ela também é uma incógnita dentro de uma equação.
Ou seja, se as indústrias elas não arrecadam o que é necessário para pagar os seus funcionários, elas precisam demitir esses funcionários. De modo que elas equacionam os seus balanços, né? A sua receita, ela equaciona a sua receita e a sua despesa, de modo que logo depois ela consegue readmitir esse funcionário novamente. Porque percebam, não é lucrativo no sentido, né, de não é interessante para uma empresa ter poucos funcionários. Poucos funcionários significa produzir pouco. Poucos funcionários significa uma taxa de lucro menor. Quanto mais funcionários uma empresa tem, quanto mais salários uma empresa paga, mais ela lucra. Então, com essa flutuação salarial, você permite um reequilíbrio das contas, um reequilíbrio dos balanços dessa empresa e uma recontratação mais veloz. Esse é o primeiro ponto, a não intervenção do Estado na flutuação salarial. E a flutuação salarial aqui não é só demissão, mas é também a diminuição dos salários. Tá? A diminuição dos salários. Porque, para se evitar uma demissão, a empresa ela chega até o seu funcionário e fala, olha, eu não posso te pagar 10, eu posso te pagar 8. Ou então, eu vou ter que te demitir. Essa é a flutuação salarial. O segundo ponto é um corte de gastos do governo do presidente Warren Harding, né, do presidente Warren, em 50%. Então você vai ter uma máquina estatal sendo enxugada em 50%, dando espaço para que as empresas privadas possam florescer. Porque, pensem aqui, se você tem uma despesa sendo diminuída em 50%, isso significa o quê? Menor gasto com funcionário público, menor gasto com impostos. Isso dá o quê? Isso dá uma refrigeração para que as empresas privadas possam, portanto, florescer nesse contexto de crise. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a diminuição no imposto de renda de todas as classes sociais. O presidente Warren vai fazer o quê? Ele vai diminuir a alíquota do imposto de renda para todas as classes sociais, de modo que aumenta o bem-estar de todas as classes sociais, de modo que diminuição de imposto significa aumento de bem-estar. Com essa diminuição do imposto, os produtos ficam mais baratos, né? As pessoas consomem mais, você tem, portanto, uma recuperação através da produção e do consumo, e não por meio do incentivo estatal. E o terceiro é um esforço do governo em diminuir a dívida americana em mais ou menos uma diminuição de 33%. Então você vai ter um contexto econômico no qual os salários podem flutuar, os desempregos e as recontratações podem acontecer, você vai ter um corte no governo, corte dos gastos do governo, no momento em que você permite o florescimento e que essas empresas, nesse momento de crise, possam gastar menos e produzir mais. Você tem a diminuição do imposto de renda para todas as pessoas, para todas as classes, e você ainda tem uma diminuição da dívida do governo em 33%. Você percebe o seguinte aqui, que o governo americano, o governo do presidente Warren, ele vai fazer o seguinte: ele não vai intervir na economia, de modo que a solução para a crise de 1921 não vem do governo, mas exatamente do indivíduo. Não houve qualquer intervenção, portanto, do Federal Reserve, né, do Fed, que acompanhou de perto, mas sem intervir, né? Você tem, portanto, a superação da crise de 1921, essa crise que, repito, que leva o desemprego de 5% para 12% e uma contração na economia americana, na maior economia do mundo, em 17%.
uma contração em 17%. Então você tem essa superação da crise de 1921, você já tem a volta dos patamares pré-crises no ano de 1923. Então essa crise, que teve uma contração de 17% da maior economia do mundo, foi superada em menos de 2 anos. Esse é o contexto que vai lançar os Estados Unidos a assinar Locarno, né? Esse é o contexto que vai lançar os Estados Unidos ao pacote de investimentos de Brian Kellogg, né? Contudo, a gente tem o seguinte: a volta da pujança, a volta da saúde econômica dos Estados Unidos, já em 1923. Você tem essa superação da crise de 1921, dessa crise de reconversão, essa crise de organização de 1921 em 1923. Ah, Pedro, mas por que ninguém fala dessa crise? Porque não é conveniente para a cartilha dizer o seguinte, que as políticas econômicas ortodoxas, ou seja, diminuição do gasto público, flutuamento salarial, diminuição de imposto e corte de gasto público, são eficientes. Tá? São eficientes. O que os professores gostam, a maioria dos professores de história gostam, é de gasto estatal, gasto estatal, gasto estatal, intervencionismo estatal, intervencionismo estatal. O que eles gostam é de dizer que o Brasil gasta 10% do PIB em educação. E que não importa que esse gasto seja monstruoso, muito maior do que a média dos países mais ricos do mundo. E que o Brasil configure como sendo um dos países com menor índice na educação lá no PISA. Então o que eles gostam é de gasto, 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 privilégio, 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 privilégio. E o que eles não gostam é de resultado. E é por isso que essa crise de 1921 ela é praticamente apagada da história. Por quê? Porque ela demonstra o seguinte, ela demonstra que a solução não é via Estado, a solução é deixar as empresas privadas construírem um ambiente econômico. A solução não é via Estado, a solução é via indivíduo. Esse é o primeiro ponto. Caminhamos, portanto, até que o ano de 1900, né? Até que o ano de 1924, você vai ter mudanças eleitorais e a chegada do presidente democrata Herbert Hoover ao poder. O presidente Herbert Hoover chega e altera toda a política econômica do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, né, do Federal Reserve. E inicia um processo de intervencionismo. Ou seja, ele vai alterar totalmente a dinâmica que era feita pelo presidente Warren até esse momento. A dinâmica que tirou os Estados Unidos da depressão de 1921. Seguindo uma esteira do seguinte, de um Brasil varguista, né, que vai ter essa industrialização via Estado, né, essa dinâmica, por exemplo, de uma Argentina que um pouco mais para frente também vai adotar, né, a industrialização via Estado. O Chile, que vai adotar uma industrialização via Estado no momento, um pouco mais para frente. Mas todos esses países vão se endividar brutalmente. E nesse momento aqui, a gente vai ter uma nova política monetária dentro dos Estados Unidos. Que política monetária? O que é uma política monetária? É a intervenção do Banco Central na emissão ou na não emissão de mais moeda. Ou seja, imprimir dinheiro. Nesse momento, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma política monetária extremamente expansionista, tá? E percebam que a partir de agora, com a chegada do presidente Herbert Hoover ao poder, pós 1923, você vai ter o quê? Você vai ter o início da crise de 29. O início da crise de 1929 acontece nesse momento com uma nova política monetária, uma política monetária expansionista.
Vamos construir um raciocínio aqui agora, e eu preciso de vocês aqui para construir esse raciocínio. Você vai ter a impressão de dinheiro. Essa impressão de dinheiro, ela sustenta uma febre especulativa. Por quê? Mais moedas nos bancos, o governo imprime moedas, imprime moeda e essa moeda vai para os bancos. Mais moeda para os bancos significa menor taxa de juros. Por quê? Porque o dinheiro ele é uma mercadoria como outra qualquer, como um copo, como um grampeador. O dinheiro ele é uma mercadoria como outra qualquer, só que ele serve para quê? Ele serve como um meio de troca também. Ele serve como reserva de valor também. O dinheiro em abundância significa o quê? Significa que o seu valor diante do mercado diminui. Ou seja, lei da oferta e da procura. Se eu tenho muito de algo, o valor desse algo diminui, porque eu tenho abundância. Se eu tenho muito dinheiro, o valor desse dinheiro diminui. Menor taxa de juros num primeiro momento. Por quê? Porque os bancos têm muito dinheiro em caixa, diminuem ali o aluguel do dinheiro, que é a taxa de juros, e mais pessoas compram essa mercadoria por meio do seu endividamento. Ou seja, a obtenção de crédito no banco é exatamente significa o quê? Significa o aluguel do dinheiro. Se esse dinheiro está pelo menor preço, você tem o quê? Maior endividamento das pessoas. O que acontece nesse momento é o seguinte: você tem uma crise, você tem uma febre especulativa tão grande, né? Tão grande, você tem uma política monetária expansionista tão grande que as pessoas vão pegar empréstimos no banco para especular na bolsa de valores. Percebam o seguinte: você tinha créditos a juros baixos, ou seja, as pessoas pegavam dinheiro no banco com um aluguel bem pequeno, porque sustentado na impressão de moeda. Cada vez mais, você vai ter, portanto, mais dinheiro nos bancos, os bancos diminuindo cada vez mais os juros, aumentando mais o endividamento das pessoas. E as pessoas pegam esse empréstimo para especular na bolsa de valores, tá? Essa emissão constante de moeda diminui o valor do dinheiro, apresentando juros mais baixos, créditos mais fáceis e mais ações são compradas. Então, preste atenção, o governo ele imprime moeda. Essa moeda vai para os bancos. O banco tem muito dessa mercadoria chamada dinheiro. Ele diminui o valor dessa mercadoria, que é os juros. Os juros agora estão baixos. O que acontece? Um endividamento maior, porque a juros baixos as pessoas pegam mais crédito. As pessoas pegando mais crédito, elas compram mais ações na bolsa. Comprando mais ações na bolsa, o que você tem é uma valorização das empresas que estão sendo compradas as ações. E essa valorização das empresas que estão sendo compradas essas ações faz com que o valor de mercado dessas empresas subam. Subindo, as ações são valorizadas. E o processo começa de novo. As pessoas se endividam mais, porque porque o juros está mais baixo, elas compram mais ações, as suas ações se valorizam mais, elas pegam mais empréstimos, compram mais ações, as ações valorizam mais. Só que um movimento artificial. É artificial. Eu preparei aqui um para vocês entenderem, não sei se vai dar para ver. Mas aqui o primeiro momento é a impressão de moeda. A impressão de moeda, ela gera mais moeda, gera menos juros. Juros é o aluguel do dinheiro. O aluguel do dinheiro, os juros mais baixos, ela vai aumentar o endividamento. Menos juros significa mais crédito na praça. Mais crédito na praça significa maior endividamento das pessoas. O maior endividamento das pessoas, né, para comprar mais ações. Essa compra de novas ações valoriza essas ações que são compradas, né? Mais ações vendidas significa mais valiosa é a empresa. Ou seja, quanto mais ações se vende na bolsa de valores de uma empresa, mais valiosa essa empresa está. Aqui
você tem uma situação insustentável, o aumento dos juros. Chegou-se um momento em que o Fed ele não consegue sustentar o banco central dos Estados Unidos, que não é muito um banco central, mas fazendo uma analogia aqui, né? O Federal Reserve, ele não consegue sustentar essa política monetária extremamente expansionista, de modo que você tem num período de 5 meses a saída dos juros de 3,5% para 5%. O que significa um aumento de 43%, né? Um aumento de 43%. Então, pense o seguinte, uma política, juros pós-fixados, né? Uma política monetária que é baseada totalmente um mercado de capital, né? Essa relação entre a compra de ações e a venda de ações, né? Um mercado de capital totalmente sustentado por um processo de alavancagem, ou seja, um processo em que a pessoa pega empréstimo para especular, né? Esse processo de alavancagem é interrompido. Por quê? Porque os juros saem de 3,5% para 5%. Há um aumento de 43% aí. E o que significa isso? Logo, a dificuldade das pessoas de honrar com o seu empréstimo aumenta. Essas pessoas não conseguindo honrar, né? Essas pessoas não conseguindo honrar com o seu empréstimo, o que vai acontecer? Você vai ter um reequilíbrio da taxa de juros. Ou seja, a taxa de juros dos bancos aumenta. Essa taxa de juros aumentando volta ao valor natural, não mais artificial das ações. Tá? Então o que acontece? Se você não consegue honrar o seu endividamento, os bancos, além de dificultarem novas obtenção de créditos, eles também vão cobrar os créditos anteriores. Cobrando esse crédito anterior, você tem uma defasagem muito grande, né, dos inadimplentes dentro do banco. Ou seja, o banco, percebendo que ele emprestou mais dinheiro do que ele podia, porque esse processo era um processo artificial, você vai ter o quê? Você vai ter uma corrida aos bancos daquelas pessoas que possuem algum fundo, que possuem algum dinheiro guardado no banco. Essa corrida aos bancos, esses saques, né, aos bancos, ele não é possível por causa de um fator que a gente chama de multiplicador bancário. O multiplicador bancário, ele não permite que todas as pessoas saquem o seu dinheiro ao mesmo tempo. E aqui eu não vou entrar muito nesses conceitos econômicos, porque eu acho que não é o momento. Eu acho que a gente precisa entender aqui mais o contexto histórico. O fato é que as pessoas vão até os bancos pegarem o seu dinheiro. Chegando lá, o seu dinheiro não tem, porque ele foi emprestado para uma pessoa. Se eu boto 10 reais no banco, o que acontece? Eu tenho 10 reais e o banco empresta os meus 10 reais para uma outra pessoa que tem agora um débito com ele de 10 reais. Ou seja, na praça, como a gente chama, os meus 10 reais, na verdade, eles são 20 reais. Porque aquela pessoa tem os 10 reais que foram emprestados para ela e eu também tenho um crédito de 10 reais com o banco. Se todo mundo quer o seu dinheiro de volta, o banco ele não consegue dar esse dinheiro. Por quê? Porque os meus 10 reais foram emprestados para uma outra pessoa que não pagou ao banco. E o que acontece? Você tem uma série de bancos indo à falência nesse momento. Explode a bolha, essa bolha especulativa, quando o presidente Herbert Hoover, ainda em outubro de 1929, ele vai até os jornais e ele divulga uma tarifa de proteção a mais de 20 mil produtos dos Estados Unidos. Ou seja, você tem aqui
uma crise especulativa, uma tarifa de 12%, de uma tarifa de mais de 20 mil produtos dos Estados Unidos, ou seja, as outras nações vão ver isso como uma guerra comercial. Então você tem o seguinte, uma crise especulativa, uma guerra comercial, mercados querendo, portanto, prever o acontecimento disso, há uma retração, as pessoas saem do mercado. As pessoas saem da Bolsa de Valores de uma forma extremamente abrupta. Então você vai ter a famosa queda de 12% da Bolsa de Valor. E o que vai acontecer isso? Com esse pronunciamento dessa tarifa que chama Smooth Holloway, né? Essa tarifa de proteção aos 20 mil produtos, ela vai acentuar ainda mais o contexto de depressão. Essa é a crise de 29. A crise de 29, ela não foi um simples, como os professores marxistas gostam de dizer, uma simples... que o capitalismo ele possui crises cíclicas. Não, ela foi uma crise que aconteceu exatamente porque o governo americano, por meio do seu presidente Herbert Hoover e a nova política econômica do Federal Reserve, ele começa a imprimir dinheiro ou seja, é uma impressão de dinheiro, uma economia impulsionada pelo Estado e não mais pelo indivíduo. Então, nesse momento, o que vai acontecer? Você vai ter o intervencionismo estatal de uma política monetária expansionista. Somado a isso, você vai ter uma guerra comercial, um processo de alavancagem que é interrompido. Esse processo interrompido, ele gera, portanto, uma forte crise econômica, porque os mercados eles não trabalham com o hoje. Eles sempre tentam trabalhar com uma especulação futura, com uma previsão do que vai acontecer. Os mercados prevendo aí crise especulativa e guerra comercial, eles despencam. As pessoas começam a querer liquidar os seus ativos. Liquidando os seus ativos, elas destroem toda a dinâmica fiduciária, ou seja, toda a dinâmica da confiança no mercado financeiro. Então você tem além disso, além desse intervencionismo por meio da política monetária expansionista, você vai ter também uma não permissão da flutuação cambial, uma não permissão da flutuação salarial, não há cortes no gasto do governo, muito pelo contrário, o governo ele vai optar por dobrar a aposta. O governo americano, nesse momento, ele vai optar por dobrar a aposta. Ele vai optar, mais lá para frente, no ano de 1932, pelo que a gente conhece como o New Deal. O New Deal é um nome bonito para intervencionismo estatal. Por meio do intervencionismo do New Deal, a crise de 29, que poderia ter sido uma crise como recuperação em V, né? Ela vai ser uma crise que vai se alongar por longos 15 anos. Você não tem cortes no gasto do governo, você não tem cortes nos impostos, você não tem a permissão de flutuação cambial e nem a permissão de flutuação salarial. O governo ele proíbe as empresas de demitirem para proteger os empregos. Só que se a empresa não produz o suficiente para ter dinheiro em caixa, como que ela paga salário? Esse é o contexto da crise de 29. Esses são os porquês da crise de 29. A crise de 29 ela acontece muito mais pelos erros da administração de Herbert Hoover, e vão ser ali dobrado a aposta no governo de Theodore Roosevelt, que vai ser esse governo famosíssimo do New Deal, da saída da crise, de tudo. O New Deal ele significa, portanto, o intervencionismo estatal. Você vai ter nesse momento calotes aos bancos, os bancos cortando novos empréstimos, exigindo pagamento dos empréstimos anteriores, você tem corrida aos bancos. Essa corrida aos bancos leva os bancos à falência por causa do multiplicador bancário. Essa é a crise de 29. Essa é a crise, portanto, que vai
acabar com aquela prosperidade europeia, acabando com a prosperidade europeia, aquele início de prosperidade europeia, que a gente viu no começo da live, com o Pacto Brian Kellogg, aquela reconstrução econômica da Alemanha e de toda a Europa. Por quê? Porque se você está em crise dentro da sua casa, você não vai investir em outro país. Você primeiro tenta arrumar a sua casa para depois você comprar um carro, para depois você comprar uma roupa, um celular, qualquer coisa que seja. Essa é, portanto, o início ali, no ano de 1929, é o início, portanto, da depressão seríssima que vai acontecer na Europa e que vai abrir espaço para a ascensão dos fascismos. Quando a gente estudou Revolução Francesa, a gente disse que o caminho para uma revolução é sempre a fome, né, a déficit demográfico e crise econômica. A gente tem a fome gerada por uma crise econômica, o déficit demográfico gerado por uma guerra mundial, com um saldo negativo de 9 milhões de pessoas mortas, e você tem também uma crise econômica fortíssima, que agora vai ser potencializada com a crise de 1929 e com todas as suas consequências para o mundo inteiro. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos era o epicentro financeiro do mundo. E a crise que acontece ali, essa queda de 12%, tem um efeito cascata que faz com que gere aí déficits e déficits e déficits para o mundo inteiro, principalmente para a Europa e principalmente para a Alemanha. Essa é a crise de 29, foi isso que aconteceu e eu fico por aqui, né? 56 minutos de explanação quase ininterrupta. Eu tô quase ficando rouco aqui. Muito obrigado a todo mundo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, me mandem dúvidas sobre no direct, uma caixinha que eu vou abrir. Ah, não entendi, pode explicar novamente. Eu gravo vídeo explicando, tá? É um contexto que precisa ser muito bem entendido para que não se venha com falácias aí de que o New Deal salvou os Estados Unidos e tal. Isso é antilógico, isso é até não é nem racional pensar algo desse tipo, tá bom? O New Deal, portanto, e o governo do presidente Herbert Hoover respondem à nossa pergunta de como uma crise localizada, como uma queda na Bolsa de Valores gerou uma crise de 15 anos. É esse o porquê. Pessoal, fico por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Júlia. Obrigado, Mila. Valeu, Fredão. Tamo junto. Obrigado. Valeu, pessoal. Eu fico por aqui e a gente volta amanhã para falar de ascensão dos fascismos. Beleza? Um forte abraço e até amanhã.